Bom, vamos continuar, né? Então, os missionários eles não vão conseguir, né? Eles vão ter uma grande dificuldade em separar por completo a fé cristã dos movimentos da fé religiosa, tanto dos escravos como também dos índios. Então, isso vai causar um sincretismo religioso muito forte, onde que podemos observar que haverá aspectos da religiosidade africana, tanto na, na fé católica, como também alguma parte indígena, mais africana do que indígena, como vice-versa. A gente vai conseguir enxergar isso dentro de um sincretismo religioso. Isso vai ter um hiato muito grande concernente a o que nós chamamos do tempo para que as pessoas possam, outros missionários de outras ramificações do cristianismo, no caso o protestantismo, possa chegar no Brasil. Esse hiato ele vai demorar muito tempo mesmo. Ele vai ter cerca de alguns séculos. Somente no século XIX é que nós teremos a representação de missionários chegando aqui no país. Mesmo assim, as primeiras imagens de pessoas protestantes no Brasil, elas não vêm como missionários de fato. Eles vão vir primeiramente como pessoas que são protestantes e que estão ali a trabalhar no país pela imigração. Então isso é um fator também muito importante dentro do nosso país, porque ao abrir as portas para a imigração, para outras pessoas de outro país virem aqui para nós, vai vir pessoas de outras religiões. Então acaba chegando no país alguns protestantes, mas esses protestantes eles não são missionários, eles são pessoas que são da religião protestante que habituam-se ali a celebrar o culto. E isso é até tolerado no século XIX, por torno de 1815 a 1820, 30, é tolerado, porque eles vão se reunir dentro do seu próprio nicho, eles não vão se reunir tentando de uma forma evangelística. Um dos aspectos que vocês podem ter esse exemplo é exatamente a Igreja Luterânica. A Igreja Luterânica ela vem ao Brasil e então ela chega, ela se organiza de uma forma maior e melhor no sul do país, mas a princípio, pela sua visão etnocêntrica e até mesmo pela dificuldade cultural de se assemelhar com o Brasil, ela não se torna-se tão conhecida dos brasileiros, mas ela se organiza, ela consegue se permanecer ali. Hoje é uma igreja que trabalha muito, principalmente na luta das questões sociais, mas ela passa um tempo muito presa, muito ali regimentada dentro de si mesma, trabalhando apenas para o seu próprio povo. Nesse caminho, né, depois das chegadas dos missionários protestantes, a Bíblia ela chega ao Brasil 40 anos antes dos missionários protestantes. Isso aqui é um ponto que quase passa desapercebido. 40 anos antes dos missionários protestantes chegarem ao Brasil, a Bíblia ela já estava aqui presente. Isso é trabalho exatamente da parte católica, do cristianismo católico, que labutou exatamente para que isso pudesse ser um aspecto muito forte, muito perene dentro da cristianização do país. Só que vale a pena dizer que nesse momento o nosso país era um país de analfabetos, né? Era um país que poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever. Então poucas pessoas sabiam o que verdadeiramente estava sendo dito, estava sendo lido, entregue ali nas escrituras sagradas ali para aquelas pessoas. Então a gente, quando fala que a Bíblia chegou, realmente ela chegou,
graças a Deus por isso, pois os missionários, quando chegaram no Brasil 40 anos depois, protestantes, eles já tinham um material que pudesse assim trabalhar. Um outro aspecto que demonstra qual a dificuldade de pregar o evangelho protestante nessa época é que a Constituição de 1824 proíbe protestantes alemães de constituírem igreja com torre, sino e cruz. Por que isso? Porque para que as pessoas não pudessem exatamente ter na sua cabeça algo singular com a Igreja Católica. Tem um exemplo com a Igreja Católica, perdão, usei a palavra singular errado, para não ter algo que levasse a mente deles comparar com a Igreja Católica. Eles queriam que a igreja fosse totalmente diferente. É daí então que surge que as igrejas evangélicas não poderiam usar cruz. Isso é até colocado até o dia de hoje, né? Unicamente por essa razão. Nesse momento também existe a guerra civil nos Estados Unidos. E muitas pessoas começam a vir para o Brasil, inclusive alguns pastores americanos. Em Santa Bárbara do Oeste, a exemplo, a primeira igreja batista do país, ela foi fundada exatamente por um que veio do Brasil, para o Brasil, fundou a igreja lá. Para a questão histórica, ele também, que muitos vão pesquisar, ele também fundou uma igreja, uma loja maçônica em frente à igreja também. E Santa Bárbara do Oeste, inclusive, tem até um problema racial por causa da bandeira da Confederação, que também foi trazida também juntamente com eles. Sempre tem problemas históricos, né? Deus, ele vai agir dentro dos problemas do homem. Ele nunca vai agir desprezando aquilo que o ser humano é. E é por isso que a igreja ela é impressionante, que a história de missões ela é impressionante. Porque se fosse qualquer outra história, ela teria dado errado. Porque com tantos erros, com tantas dificuldades, com tantos problemas, com tantos pensamentos errôneos, a gente enxerga a mão de Deus ali, sempre com grande misericórdia, né, e concórdia, trazendo em nossos corações ali a igreja dando certo, a igreja trabalhando, para que tudo possa correr tranquilamente. E isso é algo muito singular dentro da história, porque instituições inteiras acabaram por erros até menos grosseiros do que o da igreja. Mas a igreja evangélica ela permanece até hoje, a igreja católica ela permanece até hoje. Ela permanece pelo único fato de Deus ser o dono dela. É isso, gente. A história é regida pelo Senhor mesmo. E esses missionários de língua inglesa, então, eles começam a se comunicar e a falar da necessidade que havia de evangelização nesse país e mandar carta. Então eles começam a convidar. E assim vem outras denominações. Vem a denominação congregacional, que a gente vai ver no próximo vídeo com maior interesse. Vai vir uma congregação, vai vir outras igrejas, vai chegar também outras denominações já constituídas. Umas igrejas vão ser constituídas aqui mesmo no Brasil, vão se tornar, apesar de terem os seus fundadores norte-americanos, elas serão igrejas brasileiras, porque elas serão feitas aqui. Mas, contudo, havia nos Estados Unidos um movimento muito grande, que era o movimento dos Rollins Wesleyanos. Os Rollins Wesleyanos, eles trabalhavam pregando as escrituras sagradas, mas visando principalmente o aspecto da santidade e do evangelismo feito por pessoas leigas. O que são pessoas leigas? São pessoas que não
estudam em seminário, que não estudavam a pregação do Evangelho, que não tinham um seminário constituído. E essas pessoas, então, elas se espalham, né, pela América do Norte, depois América Latina, de uma forma como um fogo em restolho seco, uma coisa fantástica, porque eram homens e mulheres impulsionados pelo único prazer de pregar a palavra do Senhor e ganhar almas. Mas eram missionários freelances, e muitos deles usavam o serviço de colportagem, que era o de venda de Bíblia. E isso, quando eles chegam no país, no nosso país, isso impulsiona, isso destrói assim toda a ortodoxia daquele pensamento da proibição de leis que ajudavam a proibir a pregação do Evangelho. Porque para uma pessoa de pensamento religioso normal, ela vai precisar de uma casa, ela vai precisar de um lugar constituído, mas para essas pessoas, que para muitos religiosos da época era tido como loucos, eles não precisavam de nada, eles só precisavam das escrituras sagradas e de pessoas para ouvir. E quem eram essas pessoas para ouvir? Qualquer um. Qualquer uma pessoa ali naquele momento estava pronta para ouvir a palavra de Deus, segundo eles, e ali eles se colocavam então a pregar a palavra do Senhor. E pregavam com grande ênfase, pregavam com grande convicção, sempre falando sobre santidade, sempre denunciando o pecado e vendendo as suas Bíblias. E isso então fez com que o Brasil explodisse, muitos clérigos católicos se convertiam, como também muitos clérigos perseguiam. Aqui é um outro aspecto religioso muito importante. Para você que muitas das vezes não sai aqui da cidade, né, para pregar de grandes centros, você às vezes nunca sofreu uma perseguição religiosa de um clérigo de uma outra igreja, de uma outra denominação. Mas isso é muito notório também ainda hoje. Nesse período aqui era pior, era algo muito mais firme, muito mais latente, e aonde as pessoas então elas acabavam até sendo mortas, sendo queimadas, enforcadas e etc. Tudo dependia ali da crueldade e do fanatismo religioso daquela outra pessoa que estava falando, que estava defendendo ali o seu legado, né? Porque para ele estava defendendo o seu legado religioso. Mas muitos outros se converteram também. Esses largaram ali o tempo que tinham sobre a sua religião, sobre a sua fé, e passaram então também a pregar o Evangelho dessa maneira. Até então, nesse momento no Brasil, não se havia de fato uma igreja oriunda de missões. O que havia eram igrejas de imigrantes que se organizaram, mas era para o próprio povo imigrante. Não havia uma igreja que estava disposta a evangelizar brasileiros. Havia igrejas que estavam dispostas a pregar para o seu próprio povo. Algumas dessas igrejas que se organizaram por imigrantes, elas até já deixaram de existir pela sua centralidade dentro da cultura estrangeira, por não ter essa adaptação tão firme aqui no nosso país. Então, quando o Brasil então chega em 1835, começa então a chegada dos metodistas para o Brasil, que vão dar uma parada em 1841 e vai ter um recomeço em 1867. Os metodistas eles foram muito importantes para a evangelização, principalmente do Rio de Janeiro. Eles vieram aqui, fizeram trabalhos sociais fantásticos, toda obra, né, toda obra literária
de ação social, de ciências sociais, fala sobre o trabalho deles. Era uma época muito difícil no nosso país. O Rio de Janeiro, então, era fruto de todas as doenças que podiam haver do mundo, tinha aqui no Rio de Janeiro, pelo ato precário que havia aqui. Pessoas morriam de febre amarela, febre do rato, que é a peste negra, de gripes espanholas. Aqui era um inferno em questão de todas as doenças. E muitos desses missionários, que a gente vai ver mais detalhadamente no próximo vídeo, na aula 2, que eles vieram e trabalharam muito aqui, muito mesmo, ajudando demais o país. Mas isso também não impediu deles serem perseguidos, não impediu deles serem, muitas das vezes, rechaçados aqui do nosso país, né? Que acaba trazendo para o nosso país um ato, né, de extrema perseguição ao povo, né, que não professava a mesma religião cristã deles, né? E o país, então, ele se torna, muitas das vezes aqui, se tornou um cemitério de missionários, né? Isso é algo assim forte de falar, mas o que nós temos a dizer é exatamente isso, que o Brasil ele se tornou um cemitério de missionários. O que vale também a dizer que muitos seminaristas do Sul, né, eles vieram também para o Brasil, que era o seminário de Virgínia, para poder pregar aqui. Isso foi muito bom. A missão presbiteriana, ela ali converte um padre, né? E esse padre depois ele se torna-se, né, um homem que vai ajudar demais o ato da evangelização aqui no Brasil no século XIX. Passando aqui para o século XX, no número 2, um vídeo 2, eu estarei exatamente falando de uma maneira mais precisa. Estou aqui fazendo só um apanhado da ideia para que os irmãos possam depois ter uma noção mais abrangente, né? Aqui é um panorama, e depois eu vou estar abordando alguns pontos que são mais importantes na aula 2. No século XX, fica muito ratificado no nosso país o aspecto missionário no que se tange ao pentecostalismo. O pentecostalismo ele é uma onda que ele vai pegar o mundo inteiro, principalmente os Estados Unidos da América, e vocês viram aqui na introdução ainda, falando da parte do século XIX, que muitos dos missionários que vieram para o país foram missionários norte-americanos. Esses missionários norte-americanos, então, eles acabam tendo essa perspectiva, né, de trazerem muito outros. No pentecostalismo também não foi diferente. Acabam chegando também uma grande massa de americanos avivados pela chama pentecostal, e o que é característica do pentecostalismo é o pensamento da vinda de Cristo. E uma das características desse pensamento escatológico é de pregar o evangelho a toda criatura, para que Cristo venha. Então, isso acende uma chama missionária. Essa chama missionária, então, ela vai explodir para todo o mundo. Ali, aquele avivamento ocorrido como num deles, que é mais citado no Brasil, da Rua Azusa, ele acaba alcançando o mundo todo pelo anseio de contribuir, entre aspas, com a vinda do Senhor Jesus. Esse era o pensamento daqueles missionários daquela época. E esses pensamentos eles acabam trazendo para ainda hoje, né? No Brasil, então, nesse período, tem a chegada, né, de dois missionários, quase no mesmo período. O primeiro deles é, hoje, a igreja pentecostal talvez mais fechada que se tem a notícia, né?
que é a igreja congregacional, perdão, falha, tá? Casa de oração, tá? Repetindo, casa de oração, que foi fundada por um operário italiano de pouca cultura, mas com uma chama no Espírito Santo. Depois vieram os missionários suecos aqui para o Brasil, que acabam fundando a maior denominação brasileira, pentecostal, quiçá do mundo, que é a Assembleia de Deus, que acaba trazendo isso para a gente. E depois, então, o Brasil ele começa a ter várias visitas, né, de pessoas que acabam trazendo esse pensamento de contribuir com a obra do Brasil, até a chegada dos neopentecostais no país, e hoje ainda o Brasil continua a receber pregadores. Mas o que vale a dizer que o Brasil hoje ele não é apenas um receptáculo de pregadores, mas ele é um celeiro de missões. O Brasil ele exporta missionários para o mundo inteiro. O Brasil tem representantes de missionários hoje em todo o globo terrestre. E isso tudo é fruto, principalmente, das nossas igrejas serem igrejas que foram igrejas de missões. Isso é imprescindível para nós, quando falamos de missões. A igreja que é fundada no Brasil, que não faz missões, que não investe em missões, que não entende missões como prioridade, essa igreja automaticamente ela não consegue ter uma vida prolífera, né? Porque a obra missionária ela é uma obra que tem de ser dada através da existência da evangelização, a cada instante e a cada momento. Então esse primeiro vídeo fica por aqui. Depois nós já entraremos aí na segunda aula, que vai falar mais a miúde sobre esse tema da história da igreja. Nós nos vemos.